Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão. Vamos continuar aqui o nosso estudo em Apocalipse. Falar agora do assunto, a revelação do trono de Deus. Aleluia. A revelação do trono de Deus é o assunto desse vídeo. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Há um trono no centro do universo. E esse trono deve estar no centro de nossas vidas também. Ele representa o governo, a autoridade, a soberania e o senhorio de Deus sobre o universo. Todo mover de Deus na história aconteceu porque alguém viu o trono. Não há como servir a Deus sem temor e tremor. É só depois de contemplar o trono que podemos ter temor e tremor genuínos. Todas as coisas de Deus somente podem ser obtidas a partir do trono. No capítulo 4, versículo 1 a 3, diz que há alguém sentado no trono. João não ousou definir Deus. Ele se refere ao Senhor como alguém sentado no trono. Se o trono de Deus é indefinível, muito mais indefinível é Deus. João diz que há alguém no trono. Aleluia. Ele é alguém porque é pessoa. Diferentemente do que alguns dizem se referindo a Deus como uma força espiritual, um ente, um ser ou qualquer coisa impessoal. João também diz que ele é semelhante. Tal é o temor de João, que ele não ousa referir-se a Deus, a não ser usando comparações. Antes de conhecermos o trono, precisamos conhecer aquele que se assenta sobre ele. Ele não pode ser explicado ou definido, só pode ser conhecido na intimidade do coração. Capítulo 4, versículo 3, diz que há um arco-íris ao redor do trono. Esse arco simboliza a aliança de Deus conosco. Porém, nas nuvens, o meu arco será o sinal da aliança entre mim e a terra. Disse Deus em Gênesis 9, versículo 13. Depois que Noé saiu da arca, Deus fez uma aliança com ele e com a sua descendência. Nunca mais destruiria a terra através do dilúvio. Gênesis 9, versículo 13. Deus estabeleceu o arco-íris como sinal dessa aliança. A primeira coisa que se vê no trono ao seu redor é um grande arco-íris. Ele está ali para lembrá-lo que seu trono é um lugar de graça e de fidelidade. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 16. Quando contemplamos o trono e vemos o arco-íris, nos lembramos da salvação de Deus.
Deus pactua a redenção não apenas do homem, mas de toda a criação. Aqueles que possuem a revelação do trono do Senhor são também comprometidos com a salvação e a redenção da humanidade. Aqueles que conhecem o trono de Deus são comprometidos com a salvação, com sua salvação. Se alguém diz conhecê-lo e ao seu governo, ao seu senhorio e ao seu trono, e não se compromete com a salvação das nações, ainda não viu nada. Quem viu o Senhor, como Paulo, só pode dizer depois: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Após ver o trono do Senhor, a primeira coisa que acontece é que um arco-íris fica impresso no nosso coração. Começamos a ter compromisso pela salvação das vidas. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, diz que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Se compararmos o verso 5 com o 4 e o 5 do capítulo 8, concluiremos que esses relâmpagos, vozes e trovões são liberados pela oração. Quando oramos em linha com o trono, a luz, voz e abalo dos fundamentos. Estas vozes, relâmpagos, trovões e terremotos apontam também para o juízo de Deus. Tal percepção nos assombra, produz temor e tremor diante do Pai. Diante do trono saem vozes altissonantes, relâmpagos e trovões ressoam como explosões. O que significam vozes, relâmpagos e trovões? A princípio nos falam do juízo de Deus e do seu poder julgador. Apocalipse 8, porém, diz que esses mesmos sinais acontecem quando nossas orações são lançadas na terra. Quando oramos, nossas orações sobem como incenso diante de Deus. Os anjos, então, as pegam e juntam-nas ao fogo do altar. Depois disso, como resposta às orações, os anjos com seus incensários jogam na terra esta mistura de fogo com incenso, resultando em vozes, trovões e terremotos. Nossas orações são como vapor que sobe aos céus e se condensa diante do trono de Deus. Depois, elas retornam em forma de uma grande tempestade com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Às vezes, pensamos que a obra do Senhor é feita por grandes homens de Deus. A verdade é que o Todo-Poderoso está planejando e arquitetando ações através das orações de milhares de fiéis que estão abalando a terra. Quando oramos em linha com esse trono, coisas misteriosas acontecem. Relâmpagos trazem luz no meio das trevas. Terremotos abalam
os poderes do inferno e vozes celestiais traz a revelação do coração de Deus sobre a terra. A oração tem o poder de trazer a autoridade do trono de Deus para a terra. Por isso, ore. Capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse, diz que diante do trono arde o fogo do Espírito. Não há fogo e poder sem o trono que está representando o senhorio de Deus. Se você deseja o fogo de Deus em sua vida, precisa vir para diante do trono. É ali que arde o fogo de Deus. Esse é o fogo que depura e mata os germes do pecado. Salmo 97, versículo 3. E Daniel 7, versículo 9. Diante do trono, há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. São 7 para indicar seu significado pleno e absoluto. João não diz que o trono é de fogo, mas que diante dele existem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Daniel, porém, afirma que o trono de Deus é feito de fogo. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7, versículo 9. Na verdade, o próprio Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Efésios diz que há somente um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 4. Qual o sentido em mencionar 7 Espíritos de Deus? 7 é um número simbólico que significa perfeição e plenitude. Plenitude da ação do Espírito de Deus. Ou seja, os 7 Espíritos significa a plenitude da ação do Espírito de Deus. Existem vários símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus. O azeite, a pomba, a água viva. Mas aqui ele é fogo que consome, que depura, que purifica, que nos transmite a natureza de Deus. Aqueles que se colocam diante do trono são confrontados com as 7 tochas do Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, quando João tem a visão do Cordeiro, vê também que o Cordeiro tem 7 olhos, que são também os 7 Espíritos de Deus. Ele sonda, conhece e vê. Ele é fogo. São 7 Espíritos de Deus que tudo vê, tudo sonda e tudo prescruta. Não tente esconder nada de Deus, porque Ele vê tudo. Deus vê o íntimo, vê o coração, vê a motivação, mesmo aquele pequeno sentimento lá no íntimo, Deus o conhece. Não tenha temor de homens. Os homens não vêem nada, são cegos, nada enxergam além da capa exterior. Deus, porém, vira a alma do avesso. Por isso tenha temor dele. Aleluia. Capítulo 4, versículo 5
diz que há um mar de vidro como cristal. Diante do trono tem um mar de vidro semelhante a cristal, límpido, cristalino e transparente. Diante do Senhor só há um lugar para a transparência, a verdade. O Salmo 89 diz que justiça e direito são fundamentos do trono de Deus. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te procedem. Salmo 89, versículo 14. Mas João diz que o trono está sobre o mar de vidro. Isto significa que justiça e verdade são manifestas pela transparência do mar de vidro. Nada traduz melhor a transparência do que justiça e verdade. Diante do trono não há lugar para dissimulação e fingimento, porque estamos pisando sobre algo muito limpo e transparente. Transparência é a base do trono de Deus. Justiça e verdade, os seus caminhos. Quem se vê na luz de Deus nunca mais pode ser o mesmo. O grande sinal de quem contemplou o trono é o arrependimento e a contrição. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz que precisamos andar na luz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse, o rio da água da vida sai do trono de Deus e ele é brilhante como cristal. Apocalipse 22, versículo 1. Não poderia ser diferente, porque ele sai do mar de vidro. O mar de vidro, porém, é mesclado com fogo. Apocalipse 15, versículo 12. E Daniel diz que o rio que sai do trono também é de fogo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares, ou milhares de milhares, o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Daniel 7, versículo 10. Juntando as descrições, conclui-se que o rio da água da vida é, na verdade, um rio de fogo. Tudo que diz respeito a Deus é fogo. Tudo que se relaciona com Ele é fogo. O nosso Deus é fogo. Seu trono é fogo. Os seus filhos são labaredas de fogo. E o próprio mar de vidro é, na verdade, um lago de fogo. No final, todos terão de comparecer diante desse mar de fogo. Os que forem filhos terão a natureza de fogo do Pai, mas os demais serão condenados no mar de vidro, que se tornará para eles o lago de fogo. O céu e o inferno, na verdade, se resumem na presença de Deus. Tudo depende do homem. Deus é o mesmo. O sol que vem sobre o barro é o mesmo que vem sobre a manteiga. Se a manteiga derrete e o barro endurece, a culpa não é do sol, mas da natureza desses elementos. Se o homem não mudar de natureza, não poderá chegar diante de Deus, que é fogo consumidor. Mas Deus faz de seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7.
Porque Deus, que é fogo, faz de nós labareda de fogo, para que possamos ter comunhão com Ele. É por isso que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Todo homem comparecerá diante de Deus um dia. O que vai ser daqueles que não são labareda de fogo? O que será daqueles que não foram feitos fogo semelhante ao Altíssimo? Eles vão afundar no mar de fogo, onde o próprio inferno será lançado. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1. Do trono sai o rio da vida. Nunca confunda a emoção com o verdadeiro fluir do Espírito. Em Daniel, o rio também é de fogo, Daniel 7:10. E Jesus disse que esse fluir tem de vir do interior. Mas em Apocalipse, diz que o rio sai do trono. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. O rio sempre sai do trono. Quando o trono está posto em nosso interior, é dali que o rio vai fluir. O tal rio é de fogo. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Daniel 7, versículo 10. O rio da água da vida sai do trono de Deus. Ele só flui onde o trono está estabelecido. Se o trono divino estiver estabelecido no seu coração, esse rio fluirá do seu interior. Justamente porque o trono está lá. O trono é só um símbolo do senhorio e do governo de Deus. Se o governo está no seu coração, o rio fluirá. Entretanto, se você faz o que melhor parece aos seus olhos, se é você quem decide e determina as suas próprias circunstâncias, o fluir do rio cessa. Sequidão é a condição de quem está longe do trono. Não é uma questão de orar muito ou de jejuar até morrer. É uma questão de submissão àquele que está no trono. O rio só flui para baixo. Se ficarmos debaixo do trono, nos submetendo a ele, o rio fluirá espontaneamente. Não fazemos mais o que achamos melhor. Fazemos apenas o que o rei, o que está no trono, determinou. Aleluia! Deus abençoe a sua palavra no seu coração, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, e que rios de água viva possam fluir do seu interior para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.